Estamos de volta com um grande debate para te dizer que o deputado federal Nicolas Ferreira foi condenado a pagar uma indenização por danos morais de R$80 mil a também deputada Duda Salabert pelo crime de transfobia. A parlamentar ganhou o processo na Justiça de Minas Gerais, depois que Nicolas utilizou o pronome ele para se referir a ela em uma entrevista. Duda é a primeira deputada federal trans, junto com Érica Hilton, a assumir o cargo no Congresso Nacional. A CNN procurou o deputado Nicolas Ferreira e ainda aguarda o retorno. Vamos ao debate, então. Tá bebendo água, né, Vinícius Poit? Porque é o seguinte, essa declaração do Nicolas pode prejudicar ainda mais o seu mandato. A gente sabe que não é a única acusação de transfobia do Nicolas. A gente lembra que o Nicolas, no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, colocou aquela peruca e fez aquela declaração no plenário da Câmara. Luciana, juridicamente, né? Vou deixar para os meus colegas debatedores não aqui. Não adianta fugir do tema. Juridicamente, vou deixar o professor Lênio, o Tasso Genro, né? Minha advogada aqui, Samanta, que já foi nomeada aqui no programa, no debate, tem uma procuração para dizer o que é passível de puni-lo ou não. Agora eu vou dizer como cidadão, como empreendedor, como debatedor aqui hoje. Eu já coloquei a minha posição que, apesar de me posicionar politicamente à direita, ou seja, no campo do Nicolas, respeitar milhões de eleitores que ele teve, não só em Minas Gerais, mas considerar o Brasil todo, eu não concordo com as atitudes dele. Eu não acho que isso ajuda a construir o diálogo, a construir um bom governo, a focar nas soluções, a conversar com a oposição. Acho que isso afasta. É bom pessoalmente, para o like, para ganhar notoriedade, para de repente ganhar mais voto e ir afunilando de um extremismo. Então, esta é a minha posição. Outra coisa. Se ele, por exemplo, chama de ele ou usa algum outro pronome que não é o que a pessoa se identifica sem querer, por exemplo, eu também acho que não tem problema. Ou desculpa, eu não sabia, porque hoje tem tantas identificações que as pessoas acham que tem que ser ou tem certeza que querem ser chamadas. Imagina se eu chamar do nome errado por um desconhecimento. Eu participei de um debate para governador, fui deputado e eu falava com o meu time, principalmente os mais jovens. Me explica direito quais são os tipos aí de identificação que as pessoas... Eu não sei, porque eu só conhecia duas até outro dia. Então, respeito todo mundo e defendo a liberdade de cada um. Mas sem querer, eu acho que não é passível de crime. O problema é que ele fez intencionalmente, o problema é que ele fez num tom jocoso, o problema é que usou isso nas redes sociais para ficar provocando. Aí é que eu jogo para os meus juristas, colegas aqui, para debater o assunto, porque eu acho muito ruim a postura e acho ruim usar isso para provocar e ficar, espizinhando, como diz o outro debatedor, no caso, a anterior vereadora Duda, junto com ele em BH, agora deputada federal. Muito bem, Lênio Streck, o fato de Nicolas fazer com frequência esse tipo de afirmação considerada transfóbica e agora já condenado, então a gente pode dizer que foi um crime de transfobia. O fato dele fazer isso com frequência pode acabar acarretando na cassação do mandato dele? Ele pode ser condenado criminalmente? Eu queria até que você explicasse que são duas coisas absolutamente diferentes, né? Bom, a raposa vai no moinho e um dia perde o focinho, né? Isso é um ditado que cai bem, porque ele insiste, quer dizer, primeiro é um deputado que se elege com essa bandeira de fazer trollagem, né, como se diz, lacração, com aquela velha, com uma tática do tipo, se eu disser alguma coisa intelectualizada, eu vou ter 5 pessoas me assistindo e debater e discutindo. Agora, se eu fizer uma ofensa a alguém, eu vou multiplicar isso por 1000 no primeiro minuto, por 5 no segundo minuto, que é um pouco de uma tática que alguém que não tem currículo, que nunca leu nada, nunca escreveu um fonograma, acaba chegando aos píncaros da glória em termos de número de votos. Agora, evidentemente que quando nós temos hoje no nosso ordenamento
o crime de transfobia, nós temos crimes que dizem respeito à discriminação da questão de sexo, etc. Tem aquela da peruca, que ele, lá no plenário da Câmara dos Deputados, que parece-me que deve andar para frente, deve incomodá-lo também lá dentro, embora a Câmara dos Deputados não vá cassar o mandato dele por essas circunstâncias. Eu acho que o Nicolas, o mandato dele vai depender, Luciana, dos fatores extrínsecos, exógenos. Isto é, o que ele cometer fora e a justiça o pegar e aquilo for que dali decorrer a perda do mandato, ele perde. Agora, dentro do parlamento, acho muito difícil que ali, a não ser que ele dê uma bolacha na cara de alguém nessas discussões ou algo desse tipo, ou saque uma arma, ou diga efetivamente algo tão forte que as pessoas vão se dar conta do absurdo, senão essa coisa vai sendo levada. Mas eu acho que de fora para dentro pode acontecer dele perder o mandato, né? Vou pegar carona aqui na fala do Lênio para falar com a Samantha. Samantha, a frequência com que o Nicolas é acusado e até condenado agora pelo crime de transfobia não pode ter que fazer com que a sociedade, a justiça faça alguma coisa e o parlamento também? Bom, Luciana, eu acho que essa questão que envolve o crime de transfobia e principalmente o Nicolas, ela é uma questão muito maior. Por quê? São duas condutas do Nicolas diferentes, né? Uma é a conduta em que ele se refere à deputada como ele, né, com o intuito mais vexatório, e a outra é o discurso do ódio que ele proferiu no Dia das Mulheres. Ele foi condenado a 80 mil porque o juiz entendeu que ele cometeu o crime de transfobia. Mas o crime de transfobia, ele não está previsto no Código Penal. Ele foi uma construção da jurisprudência do STF que, fazendo uma análise do racismo no seu cunho social, equiparou o crime de homofobia e transfobia à prática de racismo. Isso, do ponto de vista jurídico, é questionável, até porque eu tenho o artigo 5º da Constituição, que é um direito fundamental e um direito humano, que é bastante claro. Não há crime sem lei anterior que o defina. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal definir crime. Não sou eu que estou dizendo isso, é a Constituição. Isso deveria ter sido feito pelo Congresso Nacional. Mas o que a gente verifica ultimamente é que essas questões polêmicas, como aborto, como crime de homofobia e transfobia, elas não estão sendo discutidas no local onde elas deviam estar sendo discutidas, que é no Congresso Nacional. Isso tem se passado por uma área do Supremo Tribunal Federal que passou a adquirir essa competência que a Constituição não dá e a, de certa forma, legislar sobre essas condutas. Então, ele foi condenado por uma equiparação que o STF fez e que a gente não tem lei nesse sentido. Inclusive, nesse julgamento, o ministro Lewandowski faz esse alerta. No direito penal, o que impera é o princípio da reserva legal. Eu tenho que ter uma lei específica sobre isso. A questão do Nicolas Ferreira, no Dia das Mulheres, ele levanta uma outra polêmica. Ele não ofende ninguém em particular. Ele ofende um grupo. Claro que essa pessoa não pode deixar de fazer parte desse grupo. Se ele ofende mulher, eu não vou deixar de ser mulher. Mas eu não tenho também um tipo penal para o discurso do ódio. Precisamos, talvez por meio de lei? Sim, mas essa discussão não tem que vir do Supremo Tribunal Federal. Essa discussão tem que vir do Congresso Nacional. E a gente goste ou não, o Nicolas Ferreira representa uma grande parcela do eleitorado brasileiro. A pergunta que a gente tem que fazer, e acho que o Poit levantou isso muito bem, eu não sei quais são as identidades. Essa discussão tem que ser vista, tem que ser feita onde? No Congresso Nacional. A gente resolve essas questões por meio da educação, não só criminalizando. Essa é a minha análise. Eu queria ouvir de novo o professor Lênio Streck, porque Lênio e Samantha, os dois conseguem jogar luz, né, sobre essa questão jurídica. Então, o Lênio, a Samantha coloca algo aqui muito importante, que mesmo sendo considerada uma grande vitória para os grupos LGBTQIA+, o crime de transfobia ele está frágil ainda em relação à lei, é isso? O Supremo errou nisso. O Supremo errou. Eu escrevi várias vezes sobre isso, Samantha sabe. O Supremo errou.
não se faz crime. Aliás, eu não sei como é que é denunciado isso. Alguém é denunciado com base na jurisprudência do STF. Aliás, eu não vi nenhuma denúncia ainda, estou curioso para saber como isso funciona. Agora, a grande questão é, o Supremo diz por último que o preto é branco, o branco é preto, o azul é amarelo, porque nas democracias é assim. Então, neste momento, até que haja uma virada, digamos, algum ministro começa a querer fazer uma distinção e levanta de novo essa discussão para o plenário, né? E eu acho isso necessário, eu quero dizer que eu acho que muito facilmente algum ministro pode levar isso por uma razão simples. Parlamento, judiciário cuida do passado. Legislativo cuida do futuro. Isto é a máxima das democracias do mundo, entende? Judiciário não faz, brincando com o ministro Holmes da Suprema Corte Americana, um sujeito pegou carona com ele e disse assim: faça justiça, ministro. Ele disse: não, eu não faço justiça, eu apenas julgo. Quem cuida dessas coisas é o executivo e o legislativo. E no Brasil nós misturamos muito isso, né? Até agradeço a Samanta levantar esse ponto, é muito importante isso, né? Agora, a condenação vale porque o Supremo diz que vale, e se o Supremo diz que vale, o Nicolas, nesse ponto, não tem como reverter isso, porque a posição dominante é essa. Agora, o parlamento tem que se mexer para isso, né? Ministro Tasso Genro, queria lhe ouvir, inclusive, sobre essa nova modalidade do político lacrador. Veja, essa questão que está sendo discutida pelos meus colegas de debate aqui, ela está bem no ponto de difusão ou de infusão, né, da teoria política e da teoria do direito, né, da doutrina, das teorias a respeito de como se faz e como se aplica o direito. Se nós vamos olhar do ponto de vista meramente moral, a condenação seria justa, só que não tem um tipo legal que comine uma pena para esse tipo de atitude. Mas o mais importante que eu acho que a gente tem que verificar é que decisões erradas ou não, equivocadas ou não, eu acho que equivocadas, elas suscitam para a sociedade e para o próprio parlamento movimentações ideológicas, políticas, doutrinárias, para que isso aí seja regulado de maneira eficiente. Tá? Porque a pessoa não pode estar sendo condenada da alocação de tipo penal provisório, que puxam, né? Faz um puxado para responder àquela agressão moral que foi feita por um deputado. De outra parte, nós temos que verificar o seguinte, tem confusões históricas a respeito disso. Depois da abolição da escravatura, vários senhores de engenho, por exemplo, alegaram que deveriam ser indenizados pelo Estado porque foi ofendido o direito à propriedade aos seres humanos, direito à propriedade aos escravos, que teriam que ser, portanto, indenizados porque o Estado, né, lhes fez uma armadilha, ou seja, tolerava, regulava e permitia a escravidão, perguntou os escravos que eram considerados propriedade daquelas pessoas. Então nós temos que compreender nesta dinâmica. Mas a resposta concreta para este caso é que não se pode fazer um puxadinho para criar um tipo penal para condenar uma pessoa.